Olá, a Gerência de Educação da Terceira Coordenadoria convida toda a sua comunidade para dialogar sobre as questões étnico-raciais. Para isso, convidamos o professor Paulo Tassi. Tudo bem, professor? Tudo bem, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, falando de educação, falando de questões étnico-raciais, falando de crianças e falando de infâncias. O Paulo, ele tem esse livro e pode falar um pouquinho sobre ele para a gente, né? Sim. Na verdade, esse livro ele é oriundo de uma minha pesquisa de mestrado, de um dos mestrados, do mestrado em Educação. Também sou mestre em Linguísticas e Línguas Indígenas pelo Museu Nacional daqui da UFRJ. Mas esse livro ele é oriundo de uma das minhas pesquisas de mestrado e ele analisa um pouco a relação entre conhecimento científico e conhecimento tradicional do povo Pataxó em uma de suas escolas, que é a sua escola no extremo sul da Bahia, na região do Prado, ali de Cumuruxativa. A ideia do livro é pensar de como os conhecimentos tradicionais desse povo fazem parte do currículo, estão ali dentro do currículo, também como conhecimento legítimo, conhecimento necessário a ser aprendido e transmitido ali para as outras gerações. Então é um pouco do que fala o livro. O livro já está um pouquinho antigo, ele é de 2014, mas ainda tem tido ressonâncias aí, sobretudo para pensar currículos que levem em conta processos e construção de conhecimento de uma perspectiva mais indígena, que talvez seja isso que a gente precise para começar a falar de outras possibilidades de seres e fazer escola junto com os povos indígenas. Me chamou a atenção aqui essa imagem. O que é que você quer falar para a gente por meio dessa imagem aqui de um outdoor? Do título dele é Falsos Índios. Na verdade, essa imagem ela é uma imagem dali do sul da Bahia, da região de Buerarema, e é uma região muito disputada, o território indígena ele é muito disputado por fazendeiros, por coronéis do cacau, ainda tem a figura daquele coronel do cacau muito forte na região, e muitas demarcações territoriais indígenas ali, um grupo de fazendeiros e de outros empresários espalharam outdoors pela região, dizendo que os povos indígenas daquela região ali, e aí Pataxó, e povo Tupinambá, eram falsos índios, E aí é na ideia de que há um índio que é verdadeiro e um índio que é falso. E o que geralmente está na representação nacional, na representação do brasileiro. O brasileiro que seria esse índio verdadeiro? O brasileiro índio verdadeiro é aquele que anda de cocá ou anda nu, aquele que tem um cabelo dito liso, aquele que performatiza, fica balançando o tempo todo o maracá, que usa arte plumária o tempo todo. Então essa é a representação do índio verdadeiro e também que falam a língua indígena. Essa seria a representação que os nacionais e nós, como um todo, temos aí a ideia de que seja um índio, ou na verdade não índio, mas um indígena. O índio é um termo pejorativo também, do que seja um indígena verdadeiro aí. E se você não performatiza, se esse indígena não performatiza essa imagem, essa representação de usar cocá, de falar a língua, de usar tanga, de usar arte plumária, ele é considerado como menos indígena, ou um indígena não tão puro ou falso indígena. Então, e na verdade são representações bem estereotipadas, folclorizadas, exóticas que se criou aí na sociedade brasileira. E como é que você vê isso na escola? Como é Como que a escola contribui para essa imagem? A escola contribui a partir do momento que ela reitera essa imagem cristalizada, folclorizada, exotificada desse indígena aí, desse indígena sobretudo, esse indígena exótico mesmo, Não consegue dar conta de outras expressões de indianidade que são construídas no território brasileiro e sobretudo nos territórios, nos ricos territórios. Por exemplo, vamos falar do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro nós temos vários povos indígenas que circulam, tanto circulam em aldeias, porque nós temos povos indígenas no Rio de Janeiro que são aldeados, como o povo Pataxó e o povo Guarani, que está ali na região de Paraty, Angra dos Reis, Maricá. Mas também temos povos indígenas urbanos na capital, sobretudo. A capital do Rio de Janeiro sempre foi um espaço de perambulação de povos indígenas, desde quando aqui era entendido como Distrito Federal da República. Então, desde esse período, os povos indígenas vinham para cá reivindicar, tentar
construir demandas e lutar pelas demandas dos seus territórios. Nós temos narrativas de caciques que vieram andando, um mês andando até chegar no Rio de Janeiro para tentar conversar, para defender o seu território. Alguns voltaram, outros não voltaram, se estabeleceram aqui. Então, o Rio de Janeiro é cheio de povos indígenas ou descendentes de povos indígenas que estão circulando aí, sobretudo pela periferia. Aí, né? Nós temos na periferia um grande número de povos, de descendentes e de povos indígenas que estão aí soltos, que são os indígenas urbanos. Né? Então, para a gente não contribuir com essa reificação desse estereótipo desse indígena verdadeiro que performatiza tudo aquilo que eu falei, né? A gente deveria trabalhar as diferenças, né, que são construídas entre esses povos. Né? O Brasil tem mais de 300 povos indígenas, então a gente não pode eleger um único modelo de ser indígena. Né? E trabalhar a ideia de um indígena genérico contribuir para essa exotificação. Então a gente não deveria falar de indígena, deveríamos falar de Guarani, de Tupinambá, de Tupiniquim, de Pataxó, trabalhando a especificidade desse indígena. E entendendo que nós temos várias formas de ser indígena, várias maneiras de se subjetivar com indígenas. Vamos ter desde aquele indígena que vai falar a sua língua indígena ali, com certa funcionalidade, desde aquele outro indígena que já não fala mais a sua língua com uma funcionalidade tão profunda, mas tem alguns elementos indígenas na sua fala também, desde aquele que fala a língua portuguesa apenas, né? A gente vai ter povos indígenas que irão utilizar, por exemplo, a arte primária, mas a gente vai ter povos que não têm arte primária, que não vai utilizar a arte primária. Nós temos povos que não irão utilizar o cocá, por exemplo, né? Não irão utilizar a tanga. Então, são várias expressões indígenas que se constroem. Né? Então, a escola precisa dar conta dessas expressões que estão circulando. Aí a grande questão que me pergunta sempre quando eu vou falar para professores a gente vai ter que dar conta dessas 300 etnias, né, desses 300 povos que existem no Brasil? Claro que não. Ninguém precisa dar conta disso, mas talvez dar conta do seu território. Né? No estado fluminense, por exemplo, são 2 povos aldeados, né? E além desses povos aldeados, tem o povo puri que está circulando por aí e outros povos. Então talvez começar falando desses povos aldeados, do povo Guarani, do povo Pataxó, aprofundar, né, no conhecimento sobre esses povos e que esse conhecimento sobre esses povos adentre a escola, adentre os currículos. Né? Trabalhar as histórias destes povos, trabalhar a arte destes povos, trabalhar os elementos da língua destes povos. Então, esse pode ser um caminho para a gente não exotificar e folclorizar o currículo, tratando como a mesma coisa e, sobretudo, produzindo fantasias no dia 1º de abril. 19 de abril, eu esqueci a data, mas 19 de abril, bem que eu troquei 1º de abril e 19 de abril, porque 1º de abril é dia da mentira, então é um pouco isso, né? 19 de abril a gente está criando ali, inventando uma mentira também. É verdade. Eu super agradeço essa sua fala. Eu acho que dá para esclarecer bastante, né, trazer um pouquinho desse universo dos nossos povos para a nossa escola, buscando representatividade, identidade e, acima de tudo, respeito. Eu acho que isso que é fundamental, respeito. Eu estou super feliz com a presença do professor aqui com a gente e eu acho que todos que assistirem a esse vídeo também ficarão muito felizes, muito contemplados. Obrigada. Agradeço o convite. Nossa.